Bem, vamos falar sobre a questão da água, né? E vamos falar sobre a questão de privatização. Num modelo capitalista, como esse modelo no qual boa parte do mundo vive, a gente deveria se perguntar que tipo de serviço, né, não deveria, de forma alguma, ser privatizado. E aí a pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte: que tipo de bem ou serviço vocês acham que todos deveriam ter acesso? Por exemplo, educação, todos deveriam ter acesso? E eu não estou dando a resposta. Pense você na resposta que vem na sua cabeça. Agora, água é um serviço e um bem, né? Porque o serviço de levar a água e o bem de ter a água, eu consigo imaginar que todo mundo concorde que todos deveriam ter. Somos mais de 70%, olha a brincadeira de 70%, somos 70% água no nosso corpo. E ninguém consegue sobreviver mais do que alguns dias, né, sem água para poder beber. Então, a água é o elemento fundamental da vida. Logo, as pessoas, todos, têm que ter acesso à água. O acesso à água tem um custo. Esse custo, quando você tem esse serviço sendo um serviço prestado pelo Estado, esse custo ele é dividido por todos na sociedade. Como alguns não têm direito a ter as condições de ter um bom salário ou poder pagar por uma tubulação que leve a água sem nenhum tipo de impureza, etc., como é que vai fazer para chegar lá? As pessoas que têm mais dinheiro subsidiam isso. Então, o rico, ele paga um pedaço da água que chega para o pobre, quando é o Estado que fornece isso. Porque de todo o dinheiro que é recolhido pelo Estado através de impostos, através de tarifas, etc., ele pega e realoca da maneira como ele quiser. Então, quando o serviço de água é estatizado, os ricos, eles financiam parte deste serviço que vai para os pobres. Por que parte? Por que não é todo? Porque o pobre paga um pedaço também, porque o pobre paga imposto para caramba. No Brasil, o imposto sobre consumo é altíssimo, um dos maiores do mundo. Então, o pobre paga um pedaço dessa água que ele recebe através dos seus impostos e o resto é o rico que paga. Quando você faz o serviço ser privado, o rico não paga mais a água do pobre. O pobre tem que pagar sozinho. Então, imediatamente, esse custo sobe para o pobre, porque ele tem que bancar isso sozinho. Tem outro problema. Quando é do Estado, o Estado não dá lucro. O Estado não é uma empresa que dá lucro. O que sobra no Estado é utilizado para coisas do Estado, porque é tudo de todo mundo ali. Quando você passa para o privado, tem que sobrar lucro. Então, além do custo daquele serviço, você tem que ter o custo mais o lucro que tem que sobrar na mão da empresa. Ou seja, você não divide mais aquilo com outras pessoas e você tem que pagar mais caro porque tem que sobrar lucro. As pessoas vão dizer, mas tem a questão você ganha produtividade. No mundo inteiro, você mostra que não tem ganho de produtividade que consiga compensar essas duas coisas. Você ter que bancar sozinho, sem a ajuda dos outros, e você ter que bancar para deixar lucro na empresa. Então, sobra para aquele que comprou o direito de poder oferecer água, a empresa que comprou esse direito, ou baixar o quanto ela paga para as pessoas que trabalham dentro da empresa, ou subir o preço daquele serviço que ela está oferecendo para as pessoas. Só que é pior do que isso, porque quando você torna privado e o pobre tem que pagar, olha só, esse ponto que ninguém fala, esse último ponto. Quando você tem o Estado, vamos supor que custe R$300 levar água para cada pessoa, só me inventar um número qualquer. Quando é o Estado que banca esse custo, o Estado vai gastar R$300 de riqueza que ele colheu através dos impostos, recolheu através dos impostos, e vai pegar esses R$300 e transformar neste serviço de água que vai dar para essa pessoa. Quando é o pobre que tem que pagar os R$300, o pobre, como você tem a mais-valia na história, que é o seguinte, o pobre, para ele ganhar R$300, ele tem que produzir R$3.000, porque ele não fica com toda a riqueza que ele produz. Então, ao invés de você ter que gerar R$300 que são recolhidos e utilizados para pagar a água do pobre, você tem que gerar R$3.000 o pobre para ele ter direito a 300 em água e os outros 2.700 viram lucro do cara. Então, assim, não tem como, é matemática a história.
É matemática. A gente não pode privatizar a água. Isso é um erro absurdo. E no mundo inteiro, os países que privatizaram, eles hoje estão voltando atrás e remunicipalizando. Então, assim, a lei, pelo que passou, e eu ainda não li essa lei, pô, mas tu já leu a lei? Que ontem teve o Ciro veio aqui, e eu falei, eu não li a lei, mas eu estou falando sobre privatização, eu sou absolutamente contra. E se facilita a privatização, eu sou contra. Entendeu? Mas eu tenho que ler o negócio no detalhe, arranjar um tempo aqui. Ontem eu tive 8 lives, né? Então minha vida tá um caos aqui para estudar para todos. Aí o Guedes mexe no negócio de 500 para 400, aí tem o pagamento da parcela, aí tem a questão das eleições dos Estados Unidos, aí tem que entender essa parte sanitária toda. A vida não está fácil. Mas o ponto é o seguinte: temos, na minha opinião, que ser todos contra a privatização da água no Brasil. Todos, todos. É fundamental que sejamos todos contra isso, porque isso é um direito a todos. E o Helder foi brilhante quando ele falou: você acha que o cara que está na casa dele, nos Jardins, tomando uma água pura, tendo ali o banheiro com cheiro de flores, porque não tem problema nenhum de esgoto e etc. Você acha que esse cara ele é a favor da privatização porque ele está preocupado com o cara que mora na aldeia dos Guarani Caiovás? Com o cara que mora lá na periferia? Você realmente acha que é com tanto ímpeto que ele está assim, torcendo para a privatização? Se fosse com tanto ímpeto, você acha que esse mesmo cara estaria votando no Bolsonaro, estaria votando no Guedes, nesses caras? Você acha, Helder? Não, é exatamente essa a minha dúvida, né? Não dá para acusar, mas a gente pode aí pegar o histórico dos posicionamentos e fazer uma análise, e aparentemente não é o caso, né, Edu? E assim, tem alguns dados, né? A gente fez um vídeo aqui, até peguei o roteiro do vídeo para falar uns dados sobre isso aqui. A gente fez um vídeo sobre essa questão da água no ano passado, porque é uma questão que vem se arrastando desde o Temer, né? Veja bem, no mundo inteiro, só 10% dos serviços de saneamento e água são privatizados. Mesmo nos Estados Unidos, que é o grande país liberal do mundo, aí, imperialista e tudo mais, 15% da população apenas tem o saneamento privado e 6% só das cidades tem o saneamento básico completamente privado. Então aí, você também já tem uma pista de como o serviço privado não é a resposta que a gente tem para os problemas de saneamento e de fornecimento de água. A gente tem um sistema de fornecimento de água no Brasil e de saneamento que é totalmente falho, porque tem tubulação antiquada, quebrada, vazamento pelo caminho até chegar na casa das pessoas. Então existe ali, se existisse um esforço de fazer uma reforma estrutural nisso, com o Estado, né, com parcerias públicos-privadas, talvez, mas acho que a gente teria respostas melhores do que entregar o galinheiro para as raposas, né? Você tem ali uma relatoria do Tasso Gereissati, que é um cara que está à frente da Coca-Cola também. Absolutamente insensível. O Tasso Gereissati, absolutamente insensível à questão do pobre no Brasil. Essa é a minha opinião sobre a forma como ele tem agido no Brasil ao longo dos últimos anos. Tem um dado, Edu, que não é diretamente ligado ao Tasso, mas que a gente falou na live de ontem, nossa. A cidade de Itabirito, aqui em Minas Gerais, tem uma fábrica da Coca-Cola. E a fábrica utiliza muito mais água do que deveria das nascentes de lá. E a cidade vive frequentemente, continuamente, com problemas de fornecimento de água por causa disso. A gente fica ali com esse receio exatamente de que quando você oferece para que as grandes empresas privadas tomem conta disso, nós, né, que somos cidadãos, acabemos sendo penalizados pelo uso da água de forma que não deveria ser utilizada, deveria ser repensada essa questão com o Estado como o grande ator aí, não vai ser, né? E tem outra coisa também, essas grandes empresas que deixaram de fornecer água de forma privada e cuidar do saneamento das cidades da Europa e tudo mais, quem me garante que elas não vão aproveitar a oportunidade
dessas concessões que vão ser liberadas aqui com esse marco regulatório e se instalar no Brasil, exatamente porque lá ela já não tem mais mercado e vão explorar a água e saneamento aqui no Brasil. Quem me garante que não? Provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai vender isso para as estatais de outros países, como a gente fez com energia, como a gente fez com o setor de telecom, ou seja, continua sendo estatal, só que é de outro país, né? E a gente vai abrindo mão da nossa soberania. Só em relação àqueles que estão falando aqui, por que você não falou essa opinião ontem na conversa com o Ciro? Eu sugiro que você volte à conversa de ontem e assista toda a minha fala antes do Ciro, que foi exatamente a mesma que eu falei agora. Então, uma coisa que o Ciro falou que é verdade ontem, as pessoas comentam muitas coisas sem ver o que eles estão comentando. Na verdade, o primeiro cara que eu vi falando muito sobre isso foi o Paulo Freire, né? Ele fala, tem um monte de gente que é contra Paulo Freire e nunca leu um livro meu. Então, antes de falar uma coisa dessa, veja a live de ontem. E só falar uma coisa, e não é defendendo o Ciro, não, é sendo justo. O Ciro, ele até ontem comigo, antes da gente começar a live, e durante a live ele falou também, Ciro, ele é completamente contra a privatização do sistema de águas. Ele é a favor de que o sistema de águas seja estatal. O que ele quis explicar ontem para as pessoas era a visão, e ele foi claro de que ele não tinha visto no detalhe, a visão sobre o que foi votado. E eu volto a falar aqui, mesmo sobre o que foi votado, que eu ainda não li, se facilitar o processo de privatização, eu sou contra todos os pontos que facilitam. E o que eu acho? Mesmo que nem na Previdência. Mas isso aqui ajuda, porque pode formar vários municípios juntos, podem se juntar para fazer um consórcio. Que ótimo, então passa só essa parte. Entendeu? Por que vai passar outra? Você justifica que passou a outra dizendo que passou a que é boa. Então passa boa e não passa ruim. Então é isso que eu acho. Mas eu acho que tem algo indefensável ali, porque você não exige a obrigatoriedade de cumprir a meta de 99% de fornecimento de água e 90% de saneamento em 10 anos. Você não tem essa obrigatoriedade. Então, assim, a pessoa pode explorar ali o sistema de água da cidade e não cumprir com a obrigatoriedade de fazer com que as pessoas tenham fornecimento e tenham acesso ao saneamento. Então, assim, sinceramente, eu não vejo vantagem nisso de forma alguma. Sou totalmente contra a privatização, né? E além de tudo, com essas brechas, não tem como alguém defender esse projeto de maneira alguma. E vai ficar muito simples, o Estado vai sempre perder, porque o governo que libera o dinheiro para o Estado para as obras sanitárias todas, né? E o Estado vai ter que comprovar que fez a cartilha, cumpriu ali a cartilha dele. E não vai conseguir, porque já não consegue. Porque, como o Helder falou, a estrutura é toda muito antiga, muito velha. A gente teve aqui chance de aprender com a crise hídrica de São Paulo, que rolou entre 2014 e 2016. Quem mora em São Paulo, a gente guardava tanques, tonéis de água no banheiro, no box, porque não tinha água. E isso já foi uma discussão que foi deixada para trás. Já era para a gente ter feito isso e tomado conta, né, do nosso bem mais caro e mais precioso há muito tempo, né? E aí a gente pega assim, eu acho que o problema, o Ciro não quer a privatização, mas o irmão votou, né? Tudo bem, cada um pensa de uma maneira, né? Assim, eu acho que eles representam também uma autarquia ali, né? Uma coisa muito muito importante. Mas o que a gente vê do que você falou da Previdência é a mesma coisa, eu repito, é a necropolítica. A reforma da Previdência é racista, porque o negro vive bem menos do que o branco, tem muito menos oportunidade. A água vai ser a mesma coisa. As pessoas não vão ter água. Você acha que uma empresa privada não tem corrupção também? E outra coisa, Bézi, as pessoas falam uma coisa que é uma besteira enorme, que é o seguinte, não tem dinheiro para o Estado fazer. Gente, essa frase, não tem dinheiro para o Estado, essa frase não existe, porque Estado não é uma pessoa, Estado não é uma família, Estado escolhe quanto e de quem ele tira, e para quanto e para quem ele dá. Não tem a frase, Estado não tem dinheiro, ainda mais num Estado como o Brasil, que no limite você produz dinheiro, você imprime dinheiro, no limite, mas nem precisa disso. É só você escolher de quem você vai tirar. Se não tem dinheiro, eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente privatizar o sistema de águas, as pessoas vão ter que pagar pela água que vai para casa, porque isso que significa privatizar. Não vai ter dinheiro para elas pagarem? Não vai ter dinheiro? Sim.
Então vai ter dinheiro. Então é o seguinte, se tem esse dinheiro, o Estado ele chega e fala o seguinte, olha só, em vez de você pagar pela água, você vai pagar nos impostos e eu vou fornecer a água. É o mesmo dinheiro, gente. É o mesmo. Se tem dinheiro para pagar pela água, o Estado pode pegar e ele pega esse dinheiro e ele dá água. Só que a única coisa que ele faz de diferente é que ele realoca o custo para quem ele quiser, numa proporção onde os que têm mais pagam mais, os que têm menos ou não pagam nada ou pagam menos. Não existe, não tem dinheiro. Parem de repetir isso. Me desculpe falar assim com vocês, mas isso é uma besteira monstruosa dizer que não tem dinheiro. E o dinheiro tem que existir. Se você vai privatizar, alguém tem que pagar. Então o dinheiro tem. E esse dinheiro que tem, o Estado pode pegar esse dinheiro, forçar, por isso chama imposto, porque ele impõe, e aí ele vai e usa. Não, e tem uma outra coisa que é inaceitável, é que nós somos um país com 12 bacias hidrográficas. Nós temos aí, assim, água não é realmente um problema do Brasil, mas o que falta é exatamente a estrutura e a vontade de fazer, né? Porque o saneamento e a água, eles estão ali na base de muitas coisas, né? Porque uma infância sem saneamento é uma infância que também faz com que a vida dessa criança no futuro seja uma vida menos plena. Por quê? Porque você vai estar desde o começo da sua vida em contato com um rotavírus, em contato com problemas de saneamento, sem ter acesso à água potável. Tudo isso afeta o desenvolvimento do nosso país, né? Não se pensa também no nosso país com uma maneira de pensar na primeira infância como a coisa primordial a se resolver. A primeira infância, se a pessoa não tem contato com proteína, se tem contato com saneamento ruim, você está formando adultos que não vão ter também uma vida de qualidade no futuro. Tudo isso eu vejo sendo pouco discutido, mas é primordial, né? É primordial e, obviamente, estamos aqui de novo, voltando ao mesmo assunto do começo do vídeo, da pandemia, quem sofre mais são os mais pobres, né? São os mais pobres que não têm a capacidade ali de poder escolher um destino melhor do que esse, infelizmente, né? E as grandes empresas, Dudu, assim, elas, quando teve a crise hídrica aqui, só um parênteses, a culpa era nossa, porque a gente tinha que economizar. Já a Nestlé, já a Coca-Cola, já a Ambev, a gente sabe como... Agronegócio, né? O agronegócio utiliza uma quantidade de água, assim, absurda. É verdade, é verdade. Fazer botar um filé mignon na sua mesa, ou qualquer coisa, é uma quantidade, assim, absurda. Só que a culpa era nossa, e o governo faz de propósito. A culpa é sua. E é pior do que essa conta, tá, Bez? É pior do que essa conta que as pessoas fazem de quanto água sai por quilo de carne. Por isso que eu digo que eu gostaria mesmo de me tornar, quem sabe um dia eu vou conseguir me tornar vegano. Mas além da água que você usa para poder fazer com que a carne chegue no seu prato, tem a água que deixa de existir porque você desmata ali a floresta toda. Então as nascentes somem, né? Você deixa de ter... Então não é só a água que você usa, é a água que deixa de brotar da terra por conta do desmatamento de tudo isso que acontece ali. Fora a urbanização, né, Edu? Aqui em São Paulo a gente tem 200 rios que estão embaixo de ruas e avenidas, sabe? Tem um mapa muito interessante que o pessoal estava disponibilizando outro dia, foi de um cara da USP, eu não lembro o nome agora, me desculpe, mas que ele mostra onde estão os rios de São Paulo. São 200 rios que a gente tem. É onde alaga, é igualzinho onde alaga, né? Mapa, então, né? Mas assim, eu tava vendo ali o mapa, tinha um rio passando praticamente embaixo da minha casa, eu não sabia, tá ligado? Na minha tem. Então, essa absurdo isso. E essa questão assim, mexe muito comigo, que a primeira cena, assim, forte que me balançou, assim, em relação a essa bolha que eu vivia, foi ainda na faculdade, quando eu tive um trabalho de 2 anos, junto com o Serviço Social da PUC, eu era engenheiro, para fazer contenção de encosta nas favelas no Rio de Janeiro. E lá você tem muito grande lixão, que acumula e quando vem a água, desce e derruba um monte de casa. E aí, num dos primeiros lugares que eu entrei, eu vi várias crianças brincando, uma de jogar água no outro, de uma vala de esgoto, assim, que descia entre as casas e não tem esgoto, né? Então desce assim a céu aberto. E assim, apesar de muitas pessoas, mas isso não é possível que você não sabia. Aqui, primeiro que a gente está falando de 25 anos atrás, né? Mais, está falando de 27 anos atrás, que eu entrei cedo na faculdade, entrei com 16 anos na faculdade, então eu tenho 44,
Então a gente está falando que isso foi muito tempo atrás. E segundo, porque eu realmente tinha todos os privilégios que eu tive ao longo da minha vida, sendo um classe média do Rio de Janeiro. E depois, nessas viagens que eu fiz no ano passado, assim, eu vivi em lugares que a água que tem é uma que vai se buscar longe pra caramba. Não existe lavar o prato. Não existe, não tem isso. Então você tem um prato que é o que? Ou uma tampa de panela, ou um prato de festa de aniversário de papel que pegaram no lixo ou qualquer coisa, você distribui aquilo, o talher também é quando tem, senão você vai comendo ali com a mão, você come uma sobra de comida, então eu sempre falo dessa história que me marcou muito, era arroz, eles compram, quando tem dinheiro, as costas da galinha, o osso, para poder cozinhar junto com o arroz, para dar algum gosto, e aí quando termina o cara com o prato, você está esperando ele terminar de usar o prato dele, vem aquele prato que está com todos os restos de comida, você bate, põe nessa água que está sendo usada há 4 dias, que ela é quase que um sebo, ela sai mais encebada do que você colocou, bate ali o talher também e come-se ali. Então você imagina como você tem assim as doenças, você tem tudo aquilo que é propagado, né? Quando você não tem uma condição de higiene adequada. É outro planeta. As pessoas, eu não tinha noção e eu tenho certeza que ninguém aqui tem noção. O pessoal falou GeoRio fazia parte desse, era quando eu estava na PUC, né? Era GeoRio com o LURB, o Serviço Social da PUC e a Engenharia da PUC. Bézio, vem cá, você que leu aí a entrevista do Vacef na Veja, conta pra gente, o que você leu lá? Eu li que ele diz que o Queiroz estava jurado de morte. E por quem? Forças ocultas. É impressionante. Esse cara é um falastrão. Como a gente disse, ele foi abandonado pelo Flávio e pelo Bolsonaro, como é de costume, né? Os bolsonaros, eles abandonam todo mundo e não querem nem saber mais da pessoa. Não tem lealdade, não tem nada. É isso que eles fazem com você também, que votou nele. Ele não faz isso com os filhos dele, que é a única pessoa que realmente ele protege. Então, os filhos, né? E o Vacef fala que... você falou de filé mignon, ele falou que se puder dar um filé mignon pro filho dele, ele dá mesmo. E aí o Vacef falou que foi uma questão humanitária, que a Polícia Federal deveria agradecer ele por ter guardado o Queiroz há 1 ano e meio, porque o Queiroz estava na casa do Guarujá, do Vacef passou 6 meses lá, e 1 ano na casa de Atibaia. E o Vacef fala, vocês deviam estar me agradecendo. Eu coloquei o Queiroz, nunca dei R$1, ele falou que nunca falou com o Queiroz. É uma coisa muito louca. Né? O Queiroz apareceu, invadiu 2 casas do Vacef, aleatoriamente. Vou invadir uma casa do Guarujá, é do Vacef. Vou invadir uma casa no Atibaia, é do Vacef. E ele diz que a culpa da morte seria jogada para o Bolsonaro. Então, é um misto de alucinação, com mau caratismo, com... Ele parece ser uma pessoa bem perversa, né, cara? Com falta de acreditar, tanto que ele quis sequestrar já um jornalista, né? Segundo a Thaís Oyama, ele quis sequestrar o Lauro Jardim, segundo ela disse, porque ele não queria mais que o cara falasse sobre a família Bolsonaro. E ontem foi muito engraçado que, não sei se foi a Globo ou a Band, ligou para ele e falou, vem cá, tem aqui moradores do seu apartamento aí em Pitangueiras, no Guarujá, viram Queiroz ali passando, a gente queria saber que você explicasse, ele desligou o telefone. Porque ele não tem o que falar, não tem mais justificativa. Ele fica dando cavalo de pau com a boca ali, tentando criar novos fatos. Eu torço para ele falar, sabia? Que quanto mais ele fala, mais ele se enrola. Eu também. E que faça um belo check-up do coração para não terminar como o Bebiano, né? Que teve um infarto ali, né? A gente acredita que foi um infarto mesmo. E o Bebiano, antes de morrer, ele chegou a falar que o Bolsonaro atirava pelas costas nos soldados dele. Né? Então, assim, isso é uma constante. Quando você vê o exército protegendo quem está ali amigo da milícia, é uma coisa que eu não entendo. Porque quem tem que entrar quando a milícia toma conta do morro é o exército. E aí, a operação lá da garantia da lei e da ordem, quem morre são os soldados. Então, isso é traição. Para mim, é traição. Quando alguém do exército pega e não se coloca assim veementemente contra quem está ligado com a milícia, para mim está traindo as outras pessoas do exército. E no exército não pode existir traição, porque eles estão botando os soldados para morrer, tomando tiro da milícia, e ali no alto poder, só porque pegou o alto poder, aí não sou contra a milícia. Então isso eu acho assim, uma traição
dos generais de alta patente que não se colocam veementemente contra a milícia, que é quem mata os irmãos e irmãs deles que estão nas patentes mais baixas ali e que tem que colocar a cara no risco ali, o peito no risco.